Eu sou o que eu sou. Saint Germain do domínio soberano. Chegando-me a todos vocês nesta noite para uma atualização inédita. Uma atualização de grandes proporções. Uma atualização da qual eu tenho muito orgulho de estar comunicando a todos vocês que estarão se conectando a esta mensagem. Ultimamente eu tenho aparecido mais do que o normal em vídeos orientativos aqui no canal Merlin Sage. E isso que tem acontecido no canal Merlin Sage não está restrito apenas a este canal ou egrégora. Em todas as partes do mundo onde eu tenha um espaço de fala, onde eu esteja trabalhando com pessoas realmente preocupadas com a sua evolução, eu estarei visitando eles e estarei, na medida do possível e conforme for a capacidade de entendimento dos ali presentes, os atualizando sobre em que pé, em que estado estão as coisas nos diversos níveis do planeta conectados com a chegada da Outana Celestial, que sobreveio a todos nós no dia 22 do último mês de março deste ano de 2023. Eu quero comentar com vocês algo que só
incrementa, que só complementa algumas pontuações que eu e outros mestres que têm vindo a esse canal dissemos em ocasiões recentes. Mestre Serapis Bey comentou com vocês sobre a necessidade de acelerar e não de diminuir o passo ou de se manter estagnado no ritmo de evolução ou de resolução de problemas com as quais vocês estavam bem familiarizados nos últimos 13 e 4 anos. Então, aquela mensagem dele foi um pedido: Shiloma, acelerem, porque nesse momento acelerar não é de fato acelerar. Acelerar é entrar no novo ritmo que a energia tem pedido. Para vocês parecerá como um aceleramento, porque é um ritmo visivelmente diferente no qual vocês estavam. Eu disse no primeiro encontro de On sobre a necessidade da autoanálise. Shiloma precisa permitir que a autoanálise ganhe mais espaço em suas vidas, e eu até incentivaria de que essa autoanálise seja tudo o que ocorre nas suas vidas. E por dizer que ela tem que ser tudo o que ocorre em suas vidas, quero dizer que tudo o que vocês realizam na sua vida tenha o pincelamento, tenha a presença quase que onipresente da autoanálise, pois assim vocês não perderam tempo. E às vezes não perder tempo já é sinônimo de acelerar o passo. Vocês fazem mais em menos tempo, vocês não se delongam com coisas com as quais não há necessidade de ficar emperradas nelas por longos blocos reflexivos, e vocês conseguem então desenvolver uma constância que ela é, digamos, que ela tem uma menor possibilidade de se tornar uma variante, e uma constância então que consegue variar na rítmica conforme ela acompanha ou anda simultaneamente com a rítmica da média da totalidade das energias construindo este planeta físico e todos os que o habitam ou que o constroem também conjuntamente com suas energias individuais. Então, houveram duas mensagens nesse sentido recentemente. Mudem o passo, isso quer dizer acelerem, e acelerem privilegiando a autoanálise. São mensagens claras, não há o que diferir delas, por isso eu quero dizer, não há o que ter dúvida quanto a elas. Você nem precisa ficar perdendo tempo em ficar refletindo, mas será que esta coisa aqui, esta área da minha vida, é realmente uma das áreas em que Serapis Bey diria que eu estou devagar, eu precisaria acelerar? Não, já foi dito para vocês, vocês precisam acelerar no geral. Em tudo tem que ganhar um novo dinamismo. Então, assim, acelere em absolutamente tudo. E a autoanálise simplesmente aprenda a tirar bons momentos de respiração, momentos em que você dá pausas nas suas reuniões, momentos em que você está cortando um tomate na pia e você pausa e reflete sobre algo que você estava fazendo 20 minutos atrás, ou quando você vai no banheiro e você senta no vaso sanitário, talvez em vez de pegar um celular ou ler uma revista, ainda fazem isso nesse planeta, tem aquele colecionador de revistas ao lado do vaso, eu não sei. Em vez de fazer isso, reflita, autoanalise. Mas eu disse que eu venho trazer uma outra camada que complementa ou incrementa esses comentários feitos recentemente. E essa incrementação e essa atualização inédita que eu faço agora tem a ver com algo que o novo tipo de luz que está chegando no planeta está causando em muitos de vocês, e
eventualmente irá causar em todos vocês que estejam acordados o suficiente e abertos à energia de Abrael. Sendo esse fenômeno que essa nova luz está causando do aspecto da revolta. Na verdade, exteriormente parecerá como uma revolta, mas eu vou rebobinar um pouco para começarmos na exploração desse tema de uma maneira mais devagar e na qual todos possam seguir o que de fato quero transmitir aqui. Esta luz que a Altana Celestial traz não é qualquer tipo de luz, como já dito várias vezes, tem até um nome, Abrael, e ela tem essa capacidade de, eu vou dizer, afoguear todos os seus corpos sutis, de literalmente, na verdade não é literalmente, mas quando eu falo literalmente, vocês deveriam entender como o processo de algo entrar em combustão acontece no nível literal, para entender como está acontecendo no nível metafísico. Então, essa nova luz, ela tem, se fôssemos olhar pelo sentido literal da coisa, a capacidade de, num outro nível, no nível metafísico, afoguear, fazer os seus corpos sutis, quaisquer que sejam eles, entrar em fogo, pegar fogo metafisicamente falando. Isso acontece porque ela traz essa necessidade de maior coesão. Ela vai identificar quais corpos sutis não estão coesos dentro de uma programação maior ou cósmica, se assim vocês quiserem dizer. E ela vai queimar as aparas. Ela também vai fazer com que coisas que estejam nesses corpos sutis, em áreas não muito referenciais, isso quer dizer, em áreas não muito bem localizadas dos corpos, e portanto talvez essas nunca conseguissem chegar às bordas e se expressarem, se aglutinem e venham à superfície, saiam como labaredas metafísicas. Ou seja, questões não resolvidas que existem nos vários corpos sutis que vocês possuem, com a presença de Abrael, receberão o conduíte, receberão o caminho, receberão o afunilamento, o encaminhamento necessário para que venham à tona, para que sejam expressas, e isso então possa ser olhado pelo indivíduo ou pelas coletividades e possa então ter uma real oportunidade de ser discutido, debatido, tratado e, em última instância, eventualmente resolvido. O que eu quero dizer, Abrael tem colocado fogo no mundo. Abrael tem colocado fogo no mundo. E não é fogo literal, pelo menos não por agora. É um fogo etérico. Abrael tem colocado fogo também não só nos corpos sutis, mas em seus corações. Questões que não podem seguir pendentes, questões que não podem seguir se prolongando indefinitivamente. É Abrael que tem feito isso. E isso, olhado pela via exterior, olhado por aqueles que veriam esse tipo de solavanco, que veriam esse tipo de distúrbio como sendo categorizado como uma revolta, como um protesto, como um distúrbio à ordem pública, espiritual ou social, o que quer que seja, justamente assim o categorizarão, essa sua expressividade aumentada, essa expressividade mais intuitiva, essa expressividade que às vezes talvez até pareça descomedida. É importante eu trazer o ponto dessa capacidade de Abrael conseguir botar fogo em organelas, em coisas que nem são materiais, mas que também conseguem ser afogueadas ou combustadas, ou entrar em combustão, pois isso se reflete em duas frentes. A primeira, vocês, independente se são mestres iluminados, encarnados,
ou se são apenas pessoas avançadas no caminho da ascensão ou no início da mesma. Vocês se sentirão pelos próximos meses, eu diria, bem revoltados. As pessoas talvez os descreverão dessa maneira. Eles têm razão em certa parte. Em outros contextos esses sendo alimentados por outras fontes que não a energia de Abrael, o resultado disso, expresso no mundo ou visto no mundo, só poderia ser entendido exatamente nesses termos: revolução, revolta, de destruição, uma taquermia por justiça, e por taquermia por justiça seria um clamor incessante e alvoroçado por justiça. Tudo que eles diriam, isso são sinais que dizem que é isso que está acontecendo, estava completamente correto, mas quando esse clamor por justiça, essa necessidade por resolução, essa necessidade de não mais guardar dentro de si, mesmo que isso já esteja bem resolvido dentro de si, questões que deveriam ser colocadas no ar, deveriam ser colocados a panos limpos, acontece porque há uma energia de fora do planeta motivando isso, e é uma energia que não caiu aqui à toa, por erro, por engano, é uma energia que vem de altas camadas celestiais. Isso tudo denota que é hora de profunda mudança neste planeta. E os indivíduos que estão prontos para produzirem essa mudança em si mesmos, estão prontos para motivarem outros a produzir essas mudanças em pequenas, médias e largas escalas, serão os primeiros a serem afogueados. Esse é o fogo do divino, esse é o fogo do Espírito Santo. Esse fogo já foi visto aqui no planeta Terra em outras ocasiões, em escalas menores, uma Revolução Francesa, uma queda da Bastilha, as quedas de várias monarquias e ditaduras, fins de impérios, mas agora esse fogo não será, quando ele se manifesta, ele não será mais para produzir um nível global de revolução, a queda de algo muito grande que afete a inteira vida planetária. Agora ele acontece também em núcleos pequenos, em núcleos localizados, em núcleos que se conversam uns com os outros e às vezes formam uma labareda desse fogo em escala ainda maior, mas não necessariamente global. Agora há vários focos desse fogo divino incendiando todos vocês, primeiramente em nível espiritual. Eu chego a dizer de que esse fogo ele vai fazer as populações planetárias se incendiarem contra seus líderes, contra seus dirigentes, contra suas autoridades. Apenas observem mais alguns meses e anos o que a Utana faz, e vocês verão quão verdadeiras as minhas palavras são. E também esse fogo eventualmente para aqueles que vocês chamam de espiritualizados farão pessoas muito espiritualizadas, enviadas pela própria espiritualidade aqui ao planeta Terra, se incendiarem contra os dirigentes espirituais e dizerem: ok, você me mandou para fazer tal coisa, você me mandou com tal plano de alma, o nosso combinado no Entre Vidas era tal, mas é hora de acordarmos para o fato de que somos nós que estamos aqui embaixo, e nós precisamos desenvolver também as nossas próprias maneiras de fazer as coisas, mesmo que não sejam as suas maneiras ou as maneiras originalmente propostas. Nós queremos maior responsabilidade, nós queremos mais espaço de ação e movimentação. Realmente não dá para cada pequena coisa que para vocês do plano espiritual seja uma pequena coisa, mas que para nós aqui embaixo está produzindo reverberações imensas e
e de escopo que vocês, por mais que vocês vejam o que elas produzem a nível energético, vocês não estão sentindo na pele, termos que esperar vocês se transcorrerem dentro de concílios e reuniões que duram, da nossa perspectiva de tempo na Terra, horas, dias, semanas e meses. Nós queremos algo para hoje, para agora, não para amanhã, não para daqui 2 meses, não para daqui 20 meses ou 20 anos. A hora é agora. Nós sabemos o que nós queremos, como nós queremos, em que velocidade nós queremos. Então, esse fogo que Abrael traz ao planeta está mudando as dinâmicas, até mesmo aquelas que chamaríamos de espirituais, as dinâmicas do que aqueles que estão encarnados aceitam do plano espiritual, e também aquilo que o plano espiritual precisa dispensar a eles ou disponibilizar para eles, o que em outras ocasiões não aconteceria. Isso obviamente não é uma revolta. Eu não digo isso como uma revolta contra o plano espiritual. É uma linha de energia que esse fogo produz, que é visto, pode ser visto como revolta, é visto como revolta pelas autoridades do plano espiritual, mas eles entendem que não é uma coisa totalmente gatilhada por um simples ato de revolta clandestino, ou infantil, ou juvenil, ou apenas para estardalhaço. Eles sabem de que há uma energia prevalecente cozinhando este planeta. Esse planeta está numa panela de pressão. Ele sempre esteve, mas a panela de pressão nunca tinha começado a fazer o barulho da pressão, naquele apito que geralmente as panelas possuem em cima de cada uma delas, e agora esse apito está soando. De fato, as coisas estão borbulhando. O planeta estava apenas sendo cozinhado, ou pronto para ser cozinhado, durante 2000 anos. E o assovio da panela de pressão ainda não havia começado. Começou, eu diria, com a Altana Celestial no dia 22 de março, mas ainda era muito inaudível o assovio. Agora nós começamos a ouvir esse assovio. Faço todo esse comentário, não para dizer então que vocês devem se revoltar contra o plano espiritual. Essa revolta, ela acontecerá naturalmente, é isso que eu estou querendo dizer. Ela é imparável. O plano espiritual deste planeta Terra, inclusive os mestres ascensos, terão que se adaptar, terão que achar novas maneiras. Eles gostariam de pensar de que são só vocês aqui embaixo que têm que achar novas maneiras, que têm que ir transdimensionalmente para novos amparos, para novos alpendres de perspectiva de visão. Mas não, é uma via dupla, é uma via múltipla. Eles também serão desafiados na maneira como têm deliberado sobre vários casos planetários, não apenas recentes, mas de todas as eras. O julgamento do apocalipse, a correção do fluxo vem não apenas para aqueles que possuem uma percepção ou uma utilização do fluxo menor, mais limitada, mais localizada, que são sempre os encarnados, quer sejam iluminados ou não. A retificação do fluxo vem até mesmo para aqueles que nos dirigem dos níveis mais sutis, das orbes mais leves. É isso que está acontecendo. A energia está movendo tudo e todos, não importa qual seja o seu título, ou de Deus, ou de diretor, ou de Super Kohan, Maha Kohan, quem quer que seja, arqueias, arcanjos, não importa. Tudo e todos estão sendo movidos, e haverá exasperamento. Eu vou dar para vocês apenas alguns detalhes nesse sentido. Havia um real
tanto por determinações cósmicas e planetárias no nível dos mestres ascensos, limites, barreiras colocadas para a proteção, para o bom funcionamento de todos os níveis do planeta, como também pelo véu, que vocês chamam de Maia, os muitos véus de Maia. Havia uma real limitação do quanto pessoas que estavam nas cidades e colônias espirituais do planeta Terra poderiam saber do que seus entes queridos, pessoas que amam, almas com as quais se importam, estavam passando aqui embaixo. E nem preciso dizer que de quem estava aqui para lá também, sabia-se muito pouco do que acontecia lá. Agora isso muda. Agora grandes dirigentes da hierarquia encarnados podem ligar telões automaticamente, simultaneamente em todas as cidades espirituais e grandes speakers alto-falantes e descrever para aqueles que estão nas cidades o que está realmente acontecendo aqui, e até se eles sentem que estão sendo amparados o suficiente ou não, porque às vezes o amparo fornecido pelas camadas sutis, ele é sempre preciso, ele nunca é despreciso, mas só se entende realmente como ele se comporta com as energias mais telúricas, com as que formam mais a experiência física, na hora que as energias dispensadas realmente entram em contato, entram em toque com as energias daqui. E às vezes não sai tudo como planejado. Então, agora esse clamor cada vez maior de que os que estão nos níveis mais sutis e que têm muitas mais ferramentas à sua disposição e muitas mais cartadas e possibilidades de movimento, que eles se adaptem então mais rápido do que nós. Eles precisam reformular todo o seu sistema de organização e manutenção da Terra, dos muitos níveis, do que vocês chamariam de times espirituais, apesar de que é só a sua alma se desdobrando em outras camadas de experiências, rapidamente. Eles estão sofrendo pressão, principalmente quanto mais acordado espiritualmente você for, mas você cobrará de nós, dos mestres ascensos. É um processo normal, porque mais você sentirá que você tem um caminho livre para se chegar até nós, você sabe como entrar em contato com as nossas camadas, e mais você sentirá a necessidade de se tornar participativo no processo da construção da nova humanidade, se assim eu poderia dizer. E isso é um desafio para vários mestres ascensos, saber que agora pessoas que nem completaram a sua ascensão, ou que nem entraram na ascensão, ou que estão num estágio muito inicial, ou mestres dirigentes encarnados, quererem que certas decisões sejam tomadas, ou clamar, ou demandar que certas decisões sejam tomadas inteiramente por uma perspectiva de quem está no físico. Inteiramente prática, inteiramente adaptada à realidade deste mundo físico. Isso é um processo também deste mundo físico, desta face material de Deus que é este planeta e este universo feito de matéria grossa, ele se torne mais do reino de Deus. Primeiro, ele precisa, aparentemente parecerá que ele irá ganhar áreas de grandeza. Ele querá talvez se sobrepor a outras orbes que sempre estiveram no controle desta orbe aqui, mas não. Ele está apenas se inflando para o seu estado natural. É isso mesmo, a Terra agora é dos humanos, principalmente dos humanos conscientes, eventualmente será de todos. Vocês precisam tomar responsabilidade sobre o que vocês querem realizado, como vocês desejam que isso seja realizado, e vocês precisam confiar nos seus insights, mesmo que sejam limitados, que empiricamente, de um ponto de vista mais amplo, sejam limitados. Vocês precisam acreditar no que vocês sentem que é o melhor, mesmo que hajam outros mestres e consciências discordando nesse sentido, porque eu digo, eventualmente eles também chegarão muitas vezes à conclusão de que sim, certas coisas terão de ser feitas à sua maneira, porque mesmo as velhas maneiras, que eram muito eficazes, as velhas maneiras utilizadas pelos mestres não funcionarão mais. Então eles também estão numa sala de aula agora, eles também estão aprendendo coisas. Não é porque
eles estão no plano espiritual, com muito mais via de movimentação do que vocês, de que eles não têm algo para aprender. Então, estamos todos agora na sala de aula, sem exceção. Lógico, haverá alunos mais experientes, porque já têm estado não só nessa sala, mas em todas as salas de aula disponíveis que poderiam existir no universo. Tem estado nesse caminho de evolução há muito mais tempo do que eu e você, mas eu acho importante nós mantermos a consciência básica. Nesse momento, fomos todos, de uma certa maneira, nivelados ao mesmo entendimento que é o único disponível. A Altana está causando revoluções em todas as camadas de energia que constrói essa experiência deste universo físico e deste planeta, e é algo muito instável de uma certa maneira. É algo muito inesperado. É algo que surpreenderá até mesmo os seres mais evoluídos do planeta ou os seres mais evoluídos em conexão com o planeta. É o fogo divino, é o fogo do Espírito Santo. E isso se traduz como uma coisa. Porque este fogo está agindo desta maneira. Pegando, às vezes, membros do seu time espiritual, na verdade, outras partes da tua alma, às vezes até mesmo a tua alma, dirigentes planetários de surpresa, porque a palavra desse planeta agora é liberdade. A palavra é liberdade. A palavra deste planeta agora é liberdade. Nada é mais importante nesse momento, nesse planeta, do que liberdade. E cada um, eu vou usar uma expressão que eu não gosto muito, mas eu a usarei aqui, cada um de vocês terá que lutar pela sua liberdade. Absolutamente. Cada um de vocês. Não será eu, não será Sai Baba, não será outro mestre cósmico ou regente de uma grande camada desse universo que fará isso. Você individualmente fará isso. Você precisa lutar pela sua liberdade. E é lógico, a palavra lutar traz aqui uma série de conotações nada métricas, porque às vezes lutar por muito tempo nesse planeta esteve conectado com ir pelo caminho mais difícil, o caminho do embate, o caminho do confronto, o caminho que é demorado, o caminho que se desdobra incessantemente sem fim, o caminho que há baixas, que o caminho aonde há realmente perdas e ferimentos pessoais, quer sejam físicos, emocionais e o que quer que seja, mas ainda assim, com todas essas conotações que preferiríamos não trazer para pincelar o significado dessa expressão, eu ainda uso essa expressão, é hora de você lutar pela sua liberdade, mas você pode fazer isso de maneira inteligente. Então eu trago, ao invés da palavra do confronto, da cisão, da ruptura, eu gostaria de trazer a palavra do enfrentamento. É hora de fazermos um enfrentamento conjunto no entendimento, na verdade, na concepção do entendimento e eu diria, no diagnóstico da concepção do entendimento do que é necessário para ver liberdade nesse planeta. Como implementá-la de uma maneira que seja rápida onde precisa ser rápido, mas que também não destrua tudo no processo, mas haja sim a aceitação de que haverá algumas coisas que serão desmontadas ou desfeitas, ou simplesmente virarão pó no processo. Não dá para ter 100% de enfrentamento na produção dessa liberdade sem que coisas caiam. Coisas irão cair, pessoas irão cair. Então, eu chamo todos vocês ao enfrentamento que se desdobra nessa era da liberdade. Esse enfrentamento é o olhar, é o pensar, é o destruir, é o resolver das coisas que impedem agora, pois atuam como obstáculos de você ser um ser plenamente realizado em felicidade e harmonia neste planeta. É por isso
que neste planeta essa energia de Abrael, ela tem afogueado vocês, tem posto fogo em vocês, porque a liberdade, ela precisa desse calibramento fogueal, ela precisa dessa injeção de ânimo, ela precisa dessa vontade de lutar pela vida. Não é uma luta sobrevivencialista ou instintiva, é uma luta pela paixão de criar, de ser criador. Então, vocês se sentirão revoltados, não só com as coisas do mundo físico, com a espiritualidade. Vocês gritarão com os mestres. Iniciados sempre fazem isso, sempre fizeram isso, mas era diferente e será diferente agora. Antigamente vocês gritavam por falta de entendimento, ou por não prestarem atenção direito em alguma coisa, ou por não terem feito bem a sua lição de casa espiritual. Muitos iniciados são assim, mas agora é diferente. Agora vocês talvez gritarão com mestres, vocês demandarão que medidas diferentes sejam tomadas e de que elas sejam mais parecidas com o que a sua vida humana necessita do que necessariamente o que a sua alma acha que ela necessita. Agora será diferente porque vocês têm uma energia que vem carregada de uma consciência que não precisa ser mentalizada, estar em forma de pensamento ou dita em palavras, mas vocês simplesmente sentirão: eu preciso ir para cima, eu preciso ir para o enfrentamento. Um planeta como esse não virá a sua liberdade plena se vocês não lutarem. Lutem através do enfrentamento. Há uma diferença entre enfrentamento e confronto. Confronto é choque. Enfrentamento é... a maneira melhor de colocar isso... enfrentamento é uma espada com uma lâmina tão afiada de que não há nada que pode fazer vez a ela. Por onde ela passa, ela simplesmente corta. Então, eu tenho trazido essa consciência para os mestres no plano ascensionado. Os humanos estão encarnados, eles irão fazer mudanças em vários departamentos da vida planetária, departamentos que são logisticamente completamente da matéria grossa, no alcance de suas mãos, mas quando eles perceberem que as raízes desses departamentos, não de todos, mas de alguns primordiais, vêm aos níveis metafísicos sutis, eles virão procurar os dirigentes no plano espiritual. Eles irão vir falar com vocês, mestres, e dirigentes das cidades, e colônias espirituais, e com Exus, e com mensageiros, e com emissários do plano espiritual, e com forças angélicas postadas em lugares específicos. Eles, os seres humanos, não irão parar agora. Eles irão aonde for necessário para que o problema seja resolvido. E assustará até mesmo seres muito iluminados, eu diria. A palavra certa não é assustará. Eles serão pegos de calça curta. Nossa, os humanos estão infringindo barreiras, delimitações. Eles não estão infringindo. Se eles conseguiram passar por essas barreiras e limitações, simplesmente eles não as veem mais como tais. Eles, pela própria feitura do ato, pela própria realização do ato, mostra que já transcenderam a necessidade de estarem nesses cercados. Eles não precisam mais desses cercados e estão transcendendo para vir conversar com vocês, para vir cobrar de vocês o que é de direito deles. O que acontece agora na Utana Celestial, os humanos se verão cada vez mais como parte da hierarquia, sem precisarem passar pelas iniciações ou pelos ritos. Eles irão querer estar nas reuniões, nos conselhos, eles irão querer trazer essa energia da comunicatividade da Era de Aquário para todos os níveis, e eles não irão esperar conselhos decidirem coisas, eles não irão esperar deliberações serem passadas pelo plano espiritual. Eles simplesmente eles se verão nesses espaços, eles demandarão coisas, falarão coisas, pontuarão coisas. Então, esse é o grande movimento da Utana Celestial. Não está sendo fácil para vários mestres desencarnados, mas é o que o clamor por liberdade produz. Então, um grande passo está sendo realizado agora nos níveis espirituais mais sutis desse planeta,
qualquer movimentação, diríamos que em outros momentos ou contextos seriam consideradas como escabrosas. Isso quer dizer movimentações por parte dos humanos, acordados ou não. Quaisquer movimentações que os humanos comecem a fazer nos níveis sutis, desde pedidos por resolução de problemas, ou reclamações, ou trazida de pendências que não conseguem resolver por conta própria no plano físico, qualquer tipo de alvoroço que os humanos causem aqui no físico, que reverberem no plano espiritual, ou que eles literalmente, conscientemente saiam aqui do físico e levem até o plano espiritual pelos próximos 36 meses, não serão consideradas como violações à estrutura quo, a estrutura que atualmente mantém esse nível de existência na qual vocês estão existindo do jeito que este existe. Não serão considerados como violações ou como passíveis de terem virado um subproduto ou um produto do karma que precisará ser sanado eventualmente para aqueles que ainda estão no nível de acreditar no karma. Nesses 36 meses será dado passe total para vocês humanos, que são aqueles que sabem as vias para chegarem ao plano espiritual e de fato farão uso dessas vias e dessas cartadas. Nós vamos observar esse movimento. Eu falei para os mestres, vamos observar. E aqueles que pedem com tamanha consciência e com sinceridade e honestidade, vamos dar a eles o que eles querem. Mesmo que talvez não seja positivo, de uma visão muito ampla, e mesmo que eventualmente, depois que quando aplicarem, eles percebam que não era positivo, é hora de permitir os seres humanos experimentarem. A liberdade pede experimentação. Nós precisamos confiar na humanidade antes de eles confiarem em nós. Na verdade, será demandado dos mestres ascensos um maior nível de confiança na humanidade acordada, jamais vista antes. Mais do que deles confiando em nós. Eu falei para os mestres, nós sempre precisamos liderar o caminho, nós sempre precisamos mostrar primeiro. Muitos mestres me falaram, mas Saint Germain, nós estamos demonstrando essa confiança na humanidade por milênios. Eu falei, mas só essa cota de confiança que mostrávamos até aqui não será o suficiente. Agora é a Altana Celestial, precisamos elevar essa cota, essa marca, esta barra ainda mais. Então, queridos humanos do planeta Terra, todos que estão assistindo a este meu discurso nas colônias, nas cidades espirituais, no canal Amarlin Sage, nas horas de sono, todos os seres humanos que vão nas horas de sono estudarem com diversos mestres e outras figuras espirituais desse planeta, não importa qual seja a sua linhagem espiritual no planeta, a sua linhagem, sua descendência espiritual, a sua religião, o seu caminho de ascensão. Ouçam diretamente de seu Matcha Chohan Saint Germain, o amado Saint Germain. Ouçam e escutem atentamente. A Terra é de vocês. E nós da hierarquia espiritual estamos comprometidos com que vocês se expressem ao máximo agora nos próximos 36 meses. Quer sejam coisas positivas ou negativas, pois essa liberdade que agora chega ao planeta necessita de espaço de experimentação. Só não permitiremos que vocês destruam o planeta. Só não permitiremos que vocês importunem outros em quaisquer níveis, caso o que vocês estejam fazendo ou falando seja apenas só um grande desabafo, não há nenhuma consciência espiritual orientante. E só não permitiremos que vocês façam disso um vício, um hábito só pelo ato de fazer. Mas sempre que sentirmos a honestidade, o pedido ardente de seus corações de virem e falarem nas colônias, e falarem nas cidades, em espaços que originalmente só mestres falavam, vocês serão bem recebidos e nós ouviremos, mesmo que o caminho da hierarquia espiritual
não fosse este, ou não havia sido este, ou não estava sendo este já por um bom tempo. Nós aprenderemos agora com vocês. Nós entenderemos que vocês são mestres. Se vocês souberam como chegar, andar até o caminho de uma cidade espiritual, ligar um alto-falante, ligar uma tela de projeção, vocês são mestres. Mestres não conseguiriam nem mesmo chegar a este ponto. Então, tem algo que vocês digam a ser ouvido. E mesmo que tenha, assim, marcas ou manchas da lama onde estão, que é o plano físico, que a sua visão esteja, eu falo comprometida no sentido assim de não totalmente clara ou límpida, será imposto a misericórdia e a benevolência, o entendimento muito claro de que vocês escolheram estar encarnados, e é claro que nem mesmo a pessoa mais iluminada, uma vez que está encarnada, conseguiria ficar completamente sem nenhuma mancha, sem nenhuma sujeirinha ou ponto. Então nós entenderemos se vocês chegaram num alto-falante do plano espiritual ou numa tela de projeção, não é à toa, não é coincidência, vocês têm algo a dizer e nós também temos que ouvir. Isso será muito diferente do que acontece em várias colônias e cidades espirituais. Vocês não estão acostumados a humanos virem do planeta Terra dar depoimentos para vocês e desabafos, mas agora essa dinâmica muda. Eu quero que as pessoas nas colônias e nas cidades espirituais ouçam o que está acontecendo na Terra, não só pelo que os seus dirigentes dizem nas salas dos portões, que é onde vocês vão se sentar para receber aconselhamento e de se podem escrever cartas para os entes queridos no plano encarnado ou se podem comunicar com eles. Não, eu quero que vocês ouçam. Seres humanos a dedo agora serão selecionados para virem e falar na sala dos portões, nos espaços de projeções nas colônias e cidades espirituais, aonde quer que haja uma ágora, haja uma assembleia de espíritos que possam ouvir o que acontece lá embaixo no planeta Terra. Os seus mestres agora não são aqueles que evolutivamente estão em cima ou acima de vocês. Hierarquicamente falando, os seus mestres são aqueles que sabem se portar como mestres, mesmo que estejam abaixo de vocês, ou numa forma de expressão da alma mais densa, ou seja, dentro de um corpo físico. Então é isso, nos próximos 36 meses, humanos virão falar nas cidades e colônias espirituais. Eu não quero que vocês se foquem nas manchas ou nos pontos cegos dos seus discursos. Eu quero que vocês se foquem na energia orientante. Eles estão mudando as coisas lá embaixo e eventualmente seria inocência vocês acharem que isso não reverbere aqui e as coisas não comecem a ser mudadas nessas colônias e cidades espirituais dos quais vocês fazem parte. Esta era de Aquário, a era da liberdade, pede transparência, pede sinceridade, pede honestidade, e por muito tempo isso virá através de grandes desabafos da humanidade. Não são só pedidos a humanidade tem feito pelos últimos 2000 anos, serão desabafos. Esses desabafos é uma maneira da energia torta, da energia já defasada que constrói muitas das estruturas no plano físico da sociedade humana se esvairindo, saindo. Esse desabafo é os seres humanos, iluminados ou não, mas por estarem encarnados, então tendo em primeira mão a percepção, o olhar de que o quão velha está a maioria das energias que formataram o mundo no qual eles estão e deixaram o mundo no qual eles estão do jeito que este está. É preciso que esses desabafos aconteçam. É preciso que a humanidade chore o choro dos justos, se eu poderia assim dizer. É preciso que a
a humanidade verbalize. Nossa, eu estou vendo onde está o erro. Olha esta energia que está aqui. Olha como essa energia, quando ela continua aqui, continua a produzir um inteiro desequilíbrio de uma inteira estrutura da sociedade, ou da minha vida, ou da minha sociedade, ou do meu bairro. O desabafo, ele precisa vir, e quanto mais afogueado ele for, mais rápido será transmutado as energias que estão tentando estar de retirada com esse desabafo. Então, a revolta agora, até mesmo de grandes espíritos encarnados, é completamente compreensível. Eles, na verdade, estão fazendo a coisa certa. Até os comentários, os depoimentos que eles darão aqui nas telas de projeções das várias colônias e cidades espirituais, darão a vocês que estão prestes a irem encarnar na Terra nos próximos anos uma percepção ainda mais ampla do que podem escolher como suas experiências encarnativas, ou até onde vocês podem escolher encarnar para mudar energias que agora os que estão lá embaixo, não vou dizer que eles estão sofrendo, mas com as quais eles estão ralhando imensamente, para retirá-las do plano físico completamente, para abrir espaço para as energias que eles querem plantar. Então, eu me impressionei que há vários espíritos que ficaram impressionados negativamente de que um dirigente da hierarquia espiritual, no caso, o avatar de Mestre Aporte, ontem veio aqui em todo o mundo espiritual e disse o quão insatisfeita ela estava com as coisas lá embaixo e não receber, não vou dizer imediatamente, mas na rítmica em que ela sente, por estar à frente de todo o processo que está tentando resolver, por a rítmica do que ela precisava receber do mundo espiritual, não se alinhar a rítmica que o mundo físico pede. Isso acontecerá também. Por um tempo parecerá que o plano espiritual que os auxilia está desalinhado da execução do seu plano espiritual como espírito, quer aqui desencarnado nas colônias e cidades espirituais, ou quer encarnado no mundo físico. Haverá esse desencontro, porque as energias estão mareando, estão mexendo tudo. É como uma maré do mar interminante. Então, por favor, agora é extremamente necessário que haja revolta lá embaixo no planeta Terra, que haja revolta, que haja desabafo. São maneiras muito propícias de não só de se transmutar, mas de pôr para retirada várias energias que não servem àqueles que, por sinal, tanto não o servem mais, de que eles perceberam quais são as energias e do porquê elas não os servem e porquê elas deveriam estar de retirada. Vocês pediram muito tempo por liberdade. Muitos de vocês nas colônias e cidades espirituais nunca provaram o sabor da liberdade. E se ressentem que agora aqueles que estão lá embaixo, qualquer que seja o seu nível de liberdade, qualquer que seja o seu nível de evolução, me desculpe, estão provando dessa liberdade. A liberdade sempre começa assim, com insatisfação, com desabafo, revolta, ou o desabafo através da revolta. A nominação muito clara de que como as coisas estão, elas não podem continuar, elas não irão continuar, e eu farei o que for necessário para elas não continuarem. Na verdade, é belo o que aconteceu ontem. Veja, um dirigente nosso dos Mestres Ascensos, ele ser mestre o suficiente para dizer, só eu ser mestre não está sendo o suficiente. Só eu ter vindo com toda a orientação que eu vim ao plano físico não está sendo o suficiente. Eu estou usando tudo com o qual eu fui treinado para executar a minha missão e não está sendo o suficiente. Eu conversar educadamente com os meus mestres desencarnados e que me auxiliam não está sendo o suficiente. Eu saber que eles estão trabalhando não está sendo o suficiente. E eu ver como isso faz parte de um plano maior em outras encarnações, onde ainda não como iluminado, já não estava sendo o suficiente.
toda essa percepção não pode continuar a ser suficiente. Eu escolho que ela seja insuficiente para que eu possa ir ao transdimensional, para que eu possa extrapolar toda essa experiência, não só limitada a esta vida em que eu estou encarnado, mas como esta se conjuga e conversa com todas as outras. Então veja, isso é ser mestre. Isso é saber, eu usei tudo o que eu tinha e agora eu vou precisar criar talvez uma inteira nova estrutura de ferramentas e aparatos, porque as de antigamente já não servem mais. Isso é mestre. O mestre, ele percebe quando a energia está desatualizada, quando a energia já não é a propícia que precisa ser utilizada para se construir o que está se pensando no nível sutil. Isso é ser mestre, meus queridos das colônias e cidades espirituais. O susto que vocês levaram ontem quando um dirigente, que não é o que cuida de sua colônia, ainda mais por estar encarnado, acessou os seus aparatos tecnológicos para fazer a vocês uma comunicação, é apenas o começo de vários outros bons sustos, eu diria, que acontecerão durante a Altana Celestial. Então, os seres humanos acordados lá embaixo já estão nesse enfrentamento do conquistar de um território cada vez maior da liberdade, no que tange a liberdade. E vocês não devem ficar parados. Vocês devem começar a pensar agora como as suas futuras encarnações, aqueles que estão prestes a encarnar, como vocês irão lidar com essa questão da liberdade, que estará em todo lugar no planeta Terra. Como vocês irão privilegiar de que na sua próxima encarnação você contribua para o ímpeto coletivo da humanidade de galgar um maior espaço de liberdade em todos os territórios e níveis. Se você estiver preparando a sua encarnação sem esse entendimento, reveja se realmente é o melhor você encarnar, ou talvez dar lugar para outros encarnarem, aqueles que querem experienciar a liberdade da maneira como ela vem. A liberdade, ela é insubordinada, ela é insubordinada, mas ela ainda assim cria um caos controlado, porque o caos ele existe enquanto a chama da insubordinação não tiver sido sanada ou devidamente tratada. Então ela nunca cai para uma anarquia ou um desequilíbrio infinito. Agora é a hora. Se vocês, humanos, encarnados ou desencarnados, estão sentindo revolta, necessitam desabafar, saiba, é a sua alma pedindo isso. Isso não é o contrário da maestria, isso é a maestria encontrando a melhor maneira de expressar essas energias que pedem não somente essa formatação, mas em especial essa formatação entre outras que possam vir a existir e que virão a existir para a expressão dessa insubordinação, que não é insubordinação a um deus ou ao plano espiritual ou às forças do planeta, é uma insubordinação em relação à instabilidade desse mundo, e é um entendimento muito mais claro que essa instabilidade não compete mais existir nessa nova era planetária. Deverá ser um planeta estável, cheio da luz da consciência, cheio de sistemas que funcionam, que atingem a todos, aonde o karma é imediato, então não se precisa de tantas regulamentações, regularizações. As pessoas entendem a nível de energia as coisas e se refreiam de fazer certas coisas ou se sentem impetuosas de seguirem em fazendo outras. É isso, é a época da liberdade. E nesse exato momento, então, faço a grande declaração. Vários níveis espirituais decidiram entrar em guerra. Nós sabíamos, seria uma coalizão da luz e das trevas, ou da luz e das sombras. Muitos espiritualistas já têm dito por anos que os planos espirituais, o positivo e o negativo da Terra estão em guerra, mas não. Aquilo era a dinâmica quo, a dinâmica pré-estabelecida que sempre aconteceu. Ainda não era a guerra, agora sim a guerra está declarada. Todos os níveis da luz e os níveis da escuridão agora se chocam, entram num enfrentamento. Isso é o apocalipse acontecendo. E dentro de um espaço de guerra, as regras caem por terra completamente. Não há regras. Eu quero que todos estejam muito cientes disso. Os grandes avatares de Krishna, Vishnu, Shiva profetizaram isso no hinduísmo e em outras correntes e vertentes espirituais do planeta.
Então, é isso, nós precisamos nos organizar. E veja, nós precisamos nos desprender de todas as narrativas humanas, muitas delas que envolvem guerras entre humanos. Mas essas guerras geralmente são produzidas pela ilusão. E eu diria que essa guerra agora que começa entre o plano espiritual sutil da luz e o plano espiritual não sutil da escuridão é também um grande arco final da resolução dessa ilusão de luz e sombras, luz e trevas. Mas essa foi a melhor maneira escolhida por ambos os lados e aqueles que passeiam entre os dois para trazer uma resolução definitiva nos próximos 2000 anos e para além. Então, na verdade, a ilusão se reforça ainda uma vez mais. Uma última vez, luz e escuridão mais uma vez se enfrentando. Mas ela se reforça para ela também, então, se dissolver de maneira definitiva. Então é isso, o plano espiritual está em guerra. Uma coisa é você estar numa narrativa no físico, porque foi produzida pelo seu ego, pela sua personalidade humana, pelas energias de Maia que o mantinham cativo. Mas há também narrativas cósmicas. As narrativas cósmicas, no seu próprio mérito, e para aqueles que estão no nível delas totalmente, no nível delas também são uma ilusão. Mas agora estamos trocando um tipo de ilusão inferior por um tipo de ilusão superior, que é esse embate entre forças cósmicas, luz e escuridão. Então todos vocês experienciarão batalhas individuais, e batalhas que fazem parte do seu coletivo de pessoas dentro deste grande arco da guerra entre luz e escuridão. E o que deve ser buscado, pelo que nós estamos guerreando, humanidade, é pelo direito de a liberdade estar em cada centelha da vida, em cada átomo, em cada célula desse planeta Terra, aonde haja éter, aonde haja energia estagnada ou em movimento. Nós estamos batalhando por liberdade. E é isto. Ainda assim é uma narrativa ilusória, mas é uma narrativa ilusória de um nível superior da vida humana e sancionada por forças cósmicas e por seres cósmicos que fogem a todos nós. E essa ilusão ainda é melhor do que a outra que estava aqui, predominante no planeta. E essa segunda, ou superior que chega agora, ainda que ilusória, ela é passageira. É o Apocalipse, é a Altana Celestial. Então, nesse momento, eu convido que todos vocês não se esqueçam. A palavra da vez é liberdade. Não se impressionem com outras surpresas que terão durante a Altana Celestial. Coisas que antigamente vocês aprendiam espiritualmente que não podiam ser feitas e acabarem sendo feitas por alguém. Na verdade, haverá vários pioneiros na espiritualidade que falarão, não, a espiritualidade sempre ensinou isso, sempre disse, não faça isso quando for no plano espiritual. E eles irão lá e farão e dirão, tudo bem, isso não podia ser feito porque isso foi estabelecido em algum momento, mas não é porque empiricamente ou energeticamente não podia. Eu fiz e nada aconteceu. Então é a época de descobertas, do desafio de todas as estruturas, inclusive a do plano ascensionado. A estrutura do plano ascensionado será desafiada pela energia de Abrael para ver se ela, como ela está atualmente, continua intacta ou se ela também terá que ser passiva a mudanças. Então não esqueça, a liberdade está pontuando tudo, a liberdade está indo a todos os lugares, e com liberdade a justinha, a real definição de justiça. Então, nesse momento eu quero que vocês possam afluir para o espaço mais seguro, da onde, se vocês sempre o adentrarem ou não saírem dele, não se desequilibrarão por esse enfrentamento que agora começa nesses próximos 36 meses e que pode ser expandido para além desse tempo. Eu quero que vocês vão para o espaço da transdimensionalidade. Eu sou transdimensional. Você acessa esse espaço dizendo eu sou transdimensional. Eu quero que todos das colônias e cidades espirituais, aqueles que me ouvem no planeta físico através do YouTube, façam isso. Eu sou transdimensional. Eu sou transdimensional. Você vê a sua silhueta humana dentro de um círculo, de uma circunferência. E então você vê ela se apagando
e fora do círculo aparecendo um ponto em qualquer lugar da tela em branco, se houvesse uma. Você está na transdimensionalidade. Na transdimensionalidade tudo é subvertido, nada faz mais sentido, nada é compreendido, talvez vocês se sintam desconsolados. Esse é um ótimo sinal. Você quer saber se você está na transdimensionalidade? Você vai se sentir desconsolado, principalmente se você estiver numa experiência física. Esse é o maior sinal de que você está na transdimensionalidade. A transdimensionalidade usará o que está à mão, ela não ficará fazendo conselhos espirituais ou vendo avalia a moral disso. Virá a você o que estiver à mão, e o que estiver à mão é o que será liberado para você, e você terá que ir com coisas e fazer coisas que eventualmente desafiam a sua noção do que é um humano correto, um humano bom, um humano que está aqui para perpetuar e trazer mais da evolução à espécie humana. Então, a todos vocês eu incentivo, se tornem transdimensionais. Extrapolem a borda de possibilidades, que é onde acessarão a real camada de possibilidades não finitas, mas infinitas. Mesmo de que este universo local seja finito, até certo ponto e de uma certa perspectiva de entendimento. Vamos extrapolar. Vamos extrapolar a zona de desconforto, a zona que já era a zona máxima de evolução até tempos recentes no planeta. Vamos ao transdimensional. Não há uma maneira lógica de ir a ele. Você simplesmente se coloca lá, você se entende lá, e então você se sente desconsolado e completamente tomado pelo fogo divino da revolução. O fogo divino que sempre acha tudo que está torto para ser endireitado, que não olha para títulos, para níveis de evolução, para status quo, como as coisas sempre foram, como elas devem ser, porque todos aceitam, ele simplesmente queima. E aquilo que não é feito dele é queimado junto, vira restolho. Mas aquilo que é imutável se junta a ele e se torna mais uma labareda neste fogo. Eu sou Saint Germain, comunicando sobre o enfrentamento final que agora começa das forças da escuridão com as forças da luz ou da consciência. Comunicando esses 36 meses em que vocês devem explorar a construção da liberdade nesse mundo. E comunicando as colônias espirituais e cidades espirituais do acontecido de algumas horas atrás, da noite anterior. Eu mesmo vim fazer esse comunicado porque era um aspecto esclarecido, uma faceta de consciência da minha alma que realizou isso. Eu estava dando um modelo. Eu quero realmente vocês perturbando os mestres, mas perturbando de um espaço de pureza, os incomodando, não exigindo necessariamente, mas falando abertamente de como vocês querem ser servidos. E os mestres que sempre estão a serviço adorarão, se deleitarão e entregar o que você necessita da maneira como você necessita, da maneira como você entende que você necessita, dentro do que você entende que você pode receber agora, mesmo que eles não concordem, pois eles estão para servir, independente de qual seja o serviço, para que vocês, aprendendo com as coisas com as quais são servidos, como serem de maior serviço em suas próprias vidas e na vida de outros, e então quando estiverem na posição desses mestres que agora lhes servem, poderem servir sempre, sem determinação, sem condicionamento, sem condicionais, sem deliberantes primeiros, simplesmente estarem no ato frutífero, resoluto, interminável e incessante de entregar aos filhos e filhas da criação o que eles sentem que fazem deles mais filhos e filhas da criação. Eu sou o que eu sou, Saint Germain, do domínio soberano, em comunicação a todos os níveis espirituais da Terra, e estando muito feliz de servir ao seu desamparo expresso em desabafos constantes
na revolta crescente, e então no alardear cada vez maior do fogo divino, que agora queima e queima tudo para a transformação. Aioé, vai o homem ramo.